Começa agora o Notícias Diárias, de segunda a sexta-feira, reportando e mostrando para você tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Boa noite. Além de todos os métodos de segurança para tentar combater o terrorismo, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira, dia 20, uma lei que legaliza o grampo de cidadãos americanos, um dos pontos mais controversos da legislação criada pelo presidente George W. Bush na guerra contra o terrorismo. A medida aprovada revisa uma lei criada em 1978 para evitar a repetição de espionagem de opositores por parte do governo, como no escândalo do Watergate. Segundo o texto aprovado, o grampo de telefones e comunicações via e-mail entre americanos e estrangeiros é permitido, desde que seja aprovado por um tribunal especial secreto. Porém, um dos dispositivos da lei permite que o grampo seja feito mesmo sem a aprovação prévia desse tribunal, se o caso for considerado de grande importância pelo governo. A permissão seria dada posteriormente. Segundo o presidente Bush, essa lei ajudará os profissionais de inteligência a ter conhecimento dos planos de seus inimigos para novos ataques, relatou o presidente. Que existem brasileiros talentosos, não há o que duvidar. Desta vez, o convite da Sociedade da Língua Portuguesa da ONU, o jornalista Pedro César Batista lançou na sede da instituição, em Nova York, no último dia 27 de junho, o livro Marcha Interrompida, reportagem romanceada sobre o MST, Movimento do Sem Terra, com abordagem especial para o massacre do Eldorado Carajás, ocorrido há 12 anos. Marcha Interrompida, da editora Desauros, relata um episódio trágico da Marcha do Sem Terra, conhecido como o Massacre do Eldorado Carajás. Pedro César Batista é um jornalista investigativo que pauta sua carreira nos temas sociais e políticos e nas questões relacionadas aos direitos humanos. Embora tenha nascido no estado de São Paulo, ele foi militante na Amazônia, região sempre envolvida em diversos tipos de crimes. Ao escrever a narrativa, Batista mostra ao leitor um episódio trágico, chamando a atenção para a impunidade e para a necessidade de que sejam reparados os danos causados por este massacre na história das famílias que a viveram e na história do Brasil. A reforma agrária na região amazônica é a mais complicada do que no resto do país, por causa da grande dimensão territorial e dos interesses econômicos e políticos dos grandes proprietários. Você sabia que nas datas comemorativas do calendário brasileiro há também o Dia do Imigrante? E ele não passou em branco, pelo contrário, foi muito bem lembrado. Você sabia que nas datas comemorativas do calendário brasileiro há também o Dia do Imigrante? E ele não passou em branco, pelo contrário, foi muito bem lembrado. A Câmara dos Deputados realizou na semana passada sessão solene em homenagem ao Dia do Imigrante, representado pelos mais de 3,3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. O deputado Jorge Hilton, do PP de Minas Gerais, que pediu a homenagem, propôs que os imigrantes brasileiros passem a ter direito a eleger representantes próprios no Congresso Nacional, como alguns países já o fazem, entre eles a Itália. Seria o chamado Estados dos Imigrantes. A medida está prevista no projeto de lei 2424 de 89 do Senado, que aguarda a inclusão na pauta do plenário da Câmara. Hoje, os imigrantes votam apenas para presidente da República. O projeto dá a eles a possibilidade de votar para todos os cargos eletivos no Brasil. Notável contribuição, Hilton argumentou que os imigrantes já constituem, na prática, o 28º Estado da Federação e merecem reconhecimento pela notável contribuição que prestam à economia. E vale lembrar mais uma vez, você que não está em dia com a sua situação eleitoral, regularize, procure um consulado mais próximo de você ou acesse o endereço eletrônico www.consuladodobrasil.org. E atenção você que é brasileiro e vive nos Estados Unidos. O consulado informa que a partir do dia 30 de junho, o Consulado Geral do Brasil em Miami passará a ter jurisdição exclusivamente sobre o estado da Flórida, além de Porto Rico e Ilhas Virgens norte-americanas.
Na mesma data, o Consulado-Geral do Brasil em Atlanta, que fica no endereço 3500 Lenox Road, na suíte 800, em Atlanta, na Geórgia, abrirá suas portas ao público, com jurisdição sobre os estados da Geórgia, Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi e Tennessee. O site para saber maiores detalhes é www.brasilmiami.org. Nós vamos ficando por aqui, mas amanhã tem mais notícias diárias para você, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Uma boa noite e até amanhã.